Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu e o professor Joana estamos felizes de estar novamente falando com vocês e nesse momento a gente poder estar estudando novamente um pouco mais da palavra de Deus. Espero que vocês estejam com a Bíblia, com o seu livro e nós vamos precisar também agora de um caderno e uma caneta. Nosso tempo agora vai ser diferente nessas aulas. Vão ser mais curtos, mas vocês vão ter atividades para fazer durante a semana. Então, para a gente começar aqui a nossa caminhada, vocês estão vendo aqui na minha frente tem 3 copos. E esses copos, eles estão com água. Os 3, né? Por quê? Porque eu acho importante a gente fazer uma ilustração antes da gente começar, para a gente lembrar um pouco como que a gente tem se comprometido na escola dominical, né? Quanto a gente tem lido da palavra, né? Quanto a gente tem se dedicado, né? Então, o que a água aqui no copo ela representa? A água no copo ela representa a palavra de Deus que está aqui na Bíblia. Então, nós temos 3 copos. E aqui nós temos, no caso aqui, um saquinho que representa nós. Se vocês observarem, esse aqui, essa pessoa aqui, ela está na frente, ela está fora da palavra. Essa pessoa aqui, ela está aqui, ó, na metade. Um pouco dentro e um pouco fora. A terceira, nós já vamos ver o que acontece com ela. Então, a primeira pessoa é aquela que não quer contato com a palavra. É aquela que se alguém está conversando, ai meu Deus, vocês estão falando de Bíblia. Ai, eu não acredito. Ah, não quero saber, não me interessa. Vocês estão falando disso de novo, que chato. Então, eu sei o que é Bíblia. Bíblia é um livro preto. Não é isso, né, pessoal? Então, a gente não pode ser esse tipo de pessoa. Já que, né, isso é bem importante, né? Essa pessoa aqui, ó, ela tá ali na metade, né? Ela tá e não tá. Por que ela tá e não tá? Porque ela tá assim, ó, tá dentro da palavra, aprendendo só o que, vamos dizer, ela é obrigada. Então, a gente fala muita gente que vai na igreja e não gosta, que fica reclamando. Ai, nossa, eu já tenho tanta lição, tanta coisa para fazer, eu ainda tenho que estudar e ler a Bíblia. Ai, tem muita coisa para fazer, não vai dar. Então, é aquela pessoa que ela só se envolve com a palavra no momento que ela está na igreja. Então, aquele tempinho que ela está na igreja, ela está ali, mergulhada na palavra. Porque quando ela só está ouvindo. E quando ela está ouvindo, ela está participando. Mas depois que ela sai, tem que fazer lição, tenho que fazer meu trabalho da escola, tenho que jogar videogame, tenho que brincar, ela vai saindo. Aí só no domingo ela vai voltar lá, ouvir a palavra, né? Também não podemos ser esse tipo de pessoa. Nós temos que ser esse terceiro tipo de pessoa, que ela se mergulha por inteiro. Ó, vocês estão vendo aqui? Essa pessoa, ela vai, ó, se dissolvendo. Aos poucos, ela vai aprendendo e ela vai absorvendo a palavra. E ela faz isso com alegria, né? Não é uma obrigação para ela, né? Ler a Bíblia, estudar e aprender mais. Então, eu quero que vocês reflitam, não precisam falar para mim, nem para o professor. É só para vocês pensarem em qual, né, o nível de relacionamento de vocês, né, com a palavra de Deus tá. Se tá nessa primeira pessoa, que a palavra não faz diferença. Se tá aqui, nessa aqui meio, né, só quando vai na igreja. Ou se tá nessa aqui, que vocês com alegria, né, é um colorido na vida, ler a palavra, né, é um ânimo. Se vocês são esse terceiro tipo de pessoa, nós temos que procurar ser esse terceiro tipo de pessoa, né? Porque se a gente sabe, conhece da Bíblia,
a gente vai poder ensinar o outro. E é isso que nós temos que fazer, né? Evangelizar, falar da palavra. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa ilustração, reflitam nisso durante essa semana. E agora a gente vai começar, né, a falar sobre o que temos para fazer essa semana. Nós vamos lembrar lá de algumas coisas que a gente já estudou, certo? Nós vamos fazer assim um rápido panorama bíblico. E vamos começar por qual parte? Vamos começar pelo Pentateuco. Pentateuco vocês já sabem, porque tudo isso a gente já estudou, né? Então, vocês vão estar com o papai ou com a mamãe aí na sala assistindo, vocês vão ter que ir respondendo para eles o que eu tô perguntando para ver se vocês estão lembrados de tudo que a gente estudou. O que é o Pentateuco? Podem responder. Muito bem, acertou, né? Quem falou que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Quem não lembra, abre lá a Bíblia lá no seu índice e já olha aqui os 5 primeiros livros e já marca ali divisão Pentateuco. Porque a gente sabe que já tem outras divisões, né? Que a gente também está estudando, certo? Mas agora nós vamos fazer a revisão iniciando pelo Pentateuco. E se eu falar para vocês agora um versículo? Vocês vão me dizer da onde que ele tá, qual que é o endereço, qual que é a referência dele. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Acertou? Quem disse? Gênesis, muito bem. Então, é o Pentateuco, começando por Gênesis, que nós vamos dar uma relembrada, certo? Lá quando a gente estudou Gênesis, né? Ainda nós estávamos com a professora Miriam, né? Temos também saudades dela, né? Ela explicou para nós, lembra, muitas coisas. Gênesis era um livro bem comprido, né? Aconteceram muitas coisas importantes. Mas nós vamos lembrar algumas. E é esses fatos que nós vamos lembrando aqui na aula e o que vai ficar de lição, vocês têm que ir anotando no caderno, por isso que se chama panorama bíblico. Vocês vão anotando os tópicos e vão pegando esses dados, porque no final de todas as aulas nós vamos fazer um trabalho com tudo isso que vai ficar anotado no caderno de vocês, certo? Então, voltando, o que significa a palavra Gênesis? Podem responder aí em casa. Espero que vocês tenham falado corretamente. Então, no Gênesis, no início, começo, né? Deus apresenta para nós o quê? Quem Ele é. A pessoa dele e o que ele espera de nós. E como, né, que ele nos apresentou e falou o que ele esperava de nós? Através do estudo da criação, certo? Com a criação, a gente viu que Deus criou o universo, tudo que há nele. Deus criou o homem, né, e o fez diferente de todos os outros. Por quê? Responderam certo? Espero que sim, né? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Também, nós vimos que o que Deus pede, né, quando Ele cria a humanidade, é que ela o sirva, que quer dizer obedecer. Importância, lembra da palavra obediência, né? Deus pede obediência. E é isso que vai se desenvolvendo, a gente vai ver em toda a Bíblia. A questão da obediência, muito importante essa palavra, né, que a gente viu. E a gente tá vendo ao longo, nós já estamos lá em 1 Samuel, e a gente tá vendo o quanto é importante obedecer a Deus. E a gente vai ver também ao longo dessa trajetória que a gente vai estar lembrando, todos os fatos que ocorreram, que envolveu, né, a obediência, essa palavra, como é importante, certo? E daí a gente viu a criação. Deus criou o homem, Deus criou a mulher e assim definiu a família, né? O homem, a mulher e essa é a nossa família. Também vimos que o que aconteceu, né? Deus criou Adão e Eva, eles moravam lá no jardim e o que aconteceu? Isso mesmo, o pecado entrou no mundo, a queda do homem, certo?
Muito bem. E como que aconteceu isso? Foi quando Eva comeu a maçã? Não, isso é para ver se vocês estão espertos. Não foi a maçã, né? E espero que vocês nunca confundam isso. Lembra que a gente sempre brinca, mas é que tem gente que acredita. Não é. Vamos conferir lá? Abra então lá a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3. Vamos lá. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu. Então não está falando, está falando que é o fruto, certo? Muito bom. Então, seguindo nossos tópicos aqui. Com o pecado, a queda do homem, a gente viu que aconteceu o quê? Adão e Eva, né, foram expulsos do jardim e tiveram que, do suor da sua testa, trabalhar e continuar, né, a viver. Eles tiveram filhos e daí, então, a humanidade só foi piorando. No decorrer da história, nós tivemos ali de Adão e Eva, 2 irmãos que se mataram, né? Quem foi? Vamos ver se vocês sabem. Eu vou confundir vocês. Caim matou Abel ou Abel matou Caim? Espero que vocês tenham respondido certo, né? Quem matou quem? Quem matou quem? Hã? Caim matou Abel, certo? Muito bom. Continuando ali, o que mais que a gente lembra? Não sei o que vocês estão falando, mas eu espero que vocês tenham falado mais uma coisa que esteja relacionada aí ao assunto. Depois que a gente viu a história de Caim e Abel, a gente viu também que Deus estava muito triste, porque a terra foi ficando cada vez mais ruim, cada vez pior, e o coração do homem estava muito mal, né? Então veio a história de Noé. Nós vimos, né? Noé e o dilúvio. Todo mundo conhece essa história, né? Então eu não vou repetir ela aqui, só vou repetir alguns fatos que a gente tem que lembrar, né? Por que Deus escolheu Noé? Vamos abrir lá? Espero que vocês tenham respondido antes de abrir. Então, vamos abrir lá no Gênesis 6. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, lembra que a gente até fez na gincana, né? Quais as qualidades de Noé, né? Então, Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Né? Essas 3 coisas no mundo em que só prevalecia o pecado, o único ali que andava com Deus era Noé. Por isso que está registrado aqui, a gente fala o quanto é importante a gente estar com Deus. Então, Deus chamou ele e falou que a terra seria destruída em água. E daí surgiu a promessa. Qual promessa que é essa que eu tô me referindo, hein? Vocês sabem? Em Gênesis 9. É isso mesmo, a promessa de que a terra não seria mais destruída com águas. Então, Gênesis 9, versículo 11. Vocês vamos ler lá. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Muito bem. Então, essa foi a promessa. E Deus também estabeleceu um sinal, certo? Um sinal que foi visível aos olhos de Noé e da família dele que estavam na arca. E que sinal foi esse? Gente, espero que vocês estejam respondendo certo, né? Os pais de vocês depois vão me falar quem tá respondendo certo, quem ainda tá errando. Quem tá errando ainda começa a ler, volta a ler aqui em Gênesis. Tá ali o sinal, ó. No mesmo capítulo 9, certo? Vocês vão ver ali, ó. No 16 fala, ó. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra.
certo? Um arco, então a gente fala o arco-íris. Esse foi o sinal que Deus usou lá em Gênesis com Noé, certo? Então, esses 3 fatos foram muito importantes. Por que Deus escolheu Noé? Por que a terra foi destruída no dilúvio? E Deus fez essa promessa para ele e mostrou esse sinal, certo? Seguindo ali, logo após Noé, a gente viu também a história ali da Torre de Babel, certo? Vocês podem seguir até se vocês quiserem. Indo vendo na Bíblia ali, vocês vão relembrando, né, cada subtítulo ali, que nem a gente faz na aula às vezes, olhando ali os subtítulos para estar relembrando. A Torre de Babel, e a gente viu que foi muito interessante, né, porque a gente percebeu uma coisa que até então às vezes passava assim, que a gente não lembrava. O mundo só falava uma língua, e no episódio aqui da Torre, o mundo começou a falar várias línguas, certo? Os povos começaram a falar outros idiomas. E a gente viu o porquê, né? Espero que vocês saibam responder aí. Quem não souber, lê aqui o capítulo 11, né? Do 1 até o 9. E vai entender por quê, certo? O que agora a gente vai seguir, né? A gente viu daí a Torre de Babel, daí a gente passou para a história de Abraão, né? Abraão tem vários fatos, né? Primeiro começa ele, Abraão casado com Sara, muito bem, né? Depois a gente vê ao longo da história dele vários fatos que aconteceram, né? Com Abraão, depois com Isaac. Isaac é quem? Filho de Abraão, muito bem. Que Isaac é o filho da promessa, muito bem. Então, ó, tô já falando fatos para vocês que vocês vão ter que procurar, né? Que tem a ver com a atividade que nós já vamos explicar. Então, nós vimos então a história de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. E dentro dessas histórias que a gente fala desses 3 homens, né? Abraão, Isaac, Jacó e José, a gente vê que ele dá o início ali dos patriarcas, né? O começo do povo de Israel e o quanto foi importante, né? Por que é importante? Como que Deus foi separando esse povo, como que Deus foi tratando com Abraão, depois ele tratou ali de modificar, né? A vida de Jacó. E com José, né? Quanta coisa José fez. Então, é isso que a gente vai lembrar nesse momento. Então, qual seria a atividade, né? Na verdade, vocês têm 3 atividades, né? Uma que vocês já sabem, que é a leitura, né? O desafio da leitura, que vocês fazem sempre, né? Então, esse é o momento para quem não tá com a leitura atrasada, dá uma relembrada, né? Nos episódios aqui, nos livros que a gente tá vendo esses domingos aí, que enquanto a gente não se encontra, né, presencialmente. Quem já tá lá em 1 Samuel, continua lendo e vai anotando suas dúvidas. Mas é também para ir fazendo a lição do panorama bíblico, certo? Então, todos esses fatos que eu falei, nosso panorama bíblico vai começar com o quê? Com Gênesis. E com que tópicos? Com esses que eu acabei de falar, que depois vocês vão retomar o vídeo e já vão anotando. Criação, a queda, Adão e Eva, Caim e Abel, certo? E assim vocês vão seguindo. Então, agora eu vou colocar ali para vocês, para poder explicar na tela, a lição para vocês lerem. Então, a lição aqui é atividade 1. Já numeraram? Muito bem. Então, ó, agora é bem legal, porque o pai ou a mãe, quem tá acompanhando vocês, vai ter que estar olhando e corrigindo com vocês e me mandar quantos acertos vocês tiveram. E domingo que vem, o professor que estiver dando a aula vai falar quem foi o aluno que teve mais acertos no quiz aqui de Gênesis, ok? Então,
É só, eu vou ler, você já responde. É 1, é 2, é rapidinho, gente. Não é pra ficar pensando. E quando eu chegar lá no 10, largou o lápis. Por isso que é importante que tá do lado de você, tá ajudando ali nessa hora. Não ajudando em olhar, não em falar, certo? Porque a gente já estudou, vou lembrar de novo tudo isso. Vocês têm que relembrar. Se você não sabe ali, quando eu li a primeira, eu já vou passar para a segunda. Então, deixa em branco, certo? Então, vamos começar. Pergunta 1. Tudo que está escrito em Gênesis é verdade? Pergunta 2. O que Deus fez no 7º dia? Pergunta 3. Que característica diferenciava a serpente dos demais animais? Pergunta 4. Qual foi o primeiro homicídio na Bíblia? Essa tá fácil, né? Qual era a profissão de Abel? 6. Qual era a profissão de Caim? 7. Quem foi o primeiro filho de Eva? 8. Quais as 3 características de Noé fizeram com que Deus mostrasse benevolência com ele? Isso eu já falei também, hein? Quem prestou atenção na aula lá no começo soube responder. Número 9. Muito fácil. Vou ler rápido. Quantos dias durou o dilúvio? 10. Qual o nome do filho de Abraão? O filho da promessa. Acabou, gente. Acabou o tempo. Então, quem tá do seu lado já, pai, a mãe agora pega ali o caderninho e nós vamos corrigir juntos, né? Vamos corrigir junto e depois a gente vê quantos acertos tiver. Agora, nós só vamos ver as respostas, né? Então, a pergunta 1. Tudo que está escrito em Gênesis é verdade? Sim, né? Espero que ninguém tivesse dúvida disso. A Bíblia é verdade, né? A gente não pode ter dúvida. Lembra que quando a gente estudou Gênesis, a gente falou muito sobre, né, as teorias, né, que falam da evolução, as teorias que são ensinadas nas escolas e o que a gente, como cristão, acredita. Então, se a pergunta é, tudo que está escrito em Gênesis é verdade? É, né? A gente acredita e sabe que é verdade. Quem respondeu sim, é verdade, já acertou uma. A 2. O que Deus fez no 7º dia, gente? Tá lá, se vocês quiserem abrir, Gênesis 2, no número, versículo 3. E abençoou Deus e o 7º dia o santificou, porque nele descansou de toda a obra. Então, ele descansou, né? Ele abençoou e descansou. Quem pôs os dois, tudo bem. Quem pôs só descansou, também acertou. A 3 ali. Que característica diferenciava a serpente dos demais animais? Isso também está lá. Capítulo 3, versículo 1. A serpente era a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Então, a serpente era a mais, né, astuta, a mais esperta. Então, quem pôs, né, esses sinônimos aí, acertou também. Essa aqui eu falei, né, foi super fácil. Quem, né? Qual foi o primeiro homicídio? Só mudei a palavra, porque eu falei, acho que é assassinato lá na frente, né? Caim mata Abel. Isso mesmo, os 2 irmãos, lá do começo, né? Os filhos de Adão e Eva. Então, aqui já responderia, né? Depois lá, né? Só que você teria que saber qual que era o primeiro. Mas nós vamos chegar lá. Vamos ali na 5. Qual que é a profissão de Abel? Lembra que a gente sempre se confundia. Então, é só olhar lá. No 4:2. Vamos lá. Gênesis 4:2.
Abel foi pastor de ovelhas, certo? E ali a resposta já dá 6. E a profissão de Caim, agricultor, né? Porque tá dizendo ali, ó, Caim foi lavrador. Então, quem pôs lavrador, agricultor, também acertou, ok? O primeiro filho de Eva, ali também tá dizendo ali, ó. Esta concebeu, deu à luz a Caim, né? E depois deu à luz a Abel, seu irmão. Então, o primeiro filho de Eva foi Caim. Muito bem. A 8, né? As características que fizeram que Deus, né, escolhesse Noé. Lembra que a gente falou lá? No 6:9, ele era justo, ele era íntegro e ele andava com Deus. Quantos dias durou o dilúvio? Essa eu li muito rápido porque vocês... Nossa, a gente sabe desde lá de pequenininho, né? A gente aprendeu a história, né? Tem até a música. Choveu, choveu, 40 diazinhos. Então, 40 dias, né? Todo mundo sabe, todo mundo acertou essa, né? E aqui, que a gente expôs ali, qual o nome do filho de Abraão? Prometido, né? O filho da promessa. Né? Abraão teve 2 filhos, né? Teve um filho com quem? Vocês vão ver lá, com Sara e um filho com Agar, muito bem. E vocês vão ver então qual foi esse filho da promessa. Bom, vou responder aqui, né? Vá abrir lá, Gênesis 17:19. Espero que vocês não tenham dúvida na hora de responder, porque eu acho que eu já tinha também falado antes lá, né? Aqui, ó. Viu lá, ó? Gênesis 17:19. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, sua mulher, te dará um filho. Ele se chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Muito bem. Então, foi Isaque, o filho da promessa, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham acertado, né, bastante, né? Foram 10 perguntinhas rápidas, né? Então, vocês me mandam os acertos aí, papai e mamãe, por gentileza, de cada um no WhatsApp. E a gente vai estar falando aula que vem quem foi que ganhou o quiz. A premiação, né, será depois, quando nós retomarmos nossas atividades. Mas já fiquem, por isso que eu falo, espertos, porque toda aula a gente vai fazer uma atividadezinha que vocês vão ter que pensar ali um pouquinho, né? Pra gente espremer um pouco na hora do que a gente tá lembrando, certo? Fiquei muito feliz de poder estar dividindo esse tempo com vocês. Né? Muito bom estudar a palavra de Deus e que Deus nos abençoe nesses tempos. Deus abençoe também nossos estudos, a nossa vida e que a gente tenha uma semana muito abençoada. Obrigada, fiquem com Deus.